Provavelmente você teria alguma reação de espanto se do nada aparecesse alguém soltando um "eu te amo" no teu WhatsApp ou no seu e-mail. Afinal de contas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma declaração boba de amor e nada mais do que isso. E se você pensou assim, você se enganou. Hoje falarei sobre a história do primeiro vírus que atingiu o mundo, ao ponto de deixar os Estados Unidos em pânico. E sim, estarei falando do I Love You. Mas antes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem o meu servidor no Discord e nele você pode interagir comigo. E sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. Tudo começou em Quezon City, que é um subúrbio localizado na cidade de Manila, que é a capital das Filipinas. E nessa região encontramos um rapaz chamado Onel de Guzman. E ao olhar a aparência física dele, nós não notamos uma grande ameaça. Pelo menos a nossa integridade física. Mas nem só de ferimentos físicos alguém pode acabar sofrendo. Caso alguém tenha uma mente perturbada o suficiente e o conhecimento adequado, essa pessoa poderá te atacar de maneiras diferentes. O que foi justamente o caso dele, que desenvolveu o vírus I Love You. Esse vírus era espalhado através do e-mail, sendo mais específico no cliente Outlook, onde se disfarçava como uma carta de declaração de amor e tinha um anexo que aparentemente era uma carta para a pessoa. E pode parecer algo simples, mas imagina receber isso de uma pessoa que você já tem uma paixonite. Provavelmente você vai clicar e até fica mais emocionado ou emocionada. Mas tinha uma coisa estranha nessa carta. Normalmente um arquivo de texto termina com a extensão .txt, mas nesse caso ele termina como VBS. E ok, Luquita, o que isso significa? Simples, VBS é um formato de uma linguagem de programação, sendo mais específico o VBScript, que caso você utilizasse especificamente o Windows 98, ele já vinha ativado por padrão. E um detalhe, o Windows 98 era o sistema mais popular do ano 2000. Outra característica importante é que você conseguia editar o que tinha nesse arquivo de script, bastando abrir ele no bloco de notas. E dessa forma, ele foi traduzido para outros idiomas, pois não passaria credibilidade se uma pessoa do Brasil, por exemplo, enviasse uma mensagem totalmente em inglês, pois iria ficar escancarado que isso seria uma armadilha. E caso você simplesmente executasse esse vírus como se fosse um programa aleatório, ele criptografava alguns arquivos e enviava a mesma mensagem que você recebeu para os seus contatos do Outlook. E caso outra pessoa abra o arquivo, vai acontecer a mesma coisa, gerando uma bola de neve. E agora que eu falei sobre o contexto do vírus, vou falar sobre todo o caos que ele causou. Por incrível que pareça, as infecções não começaram no seu país de origem, e sim em Hong Kong, onde no dia 4 de maio de 2000, várias empresas acabaram relatando que estavam recebendo inúmeros vírus com o tema I Love You. O vírus se espalhou tão rápido que afetou empresas de relações públicas, bancos e portais grandes de notícias. E como essas empresas precisam ter relações com o mundo exterior, principalmente os portais de notícias, o vírus também resolveu fazer uma cobertura em outros países. E enquanto estava tendo essa festa do amor, durante uma palestra do Graham Cooley, que é especialista em cibersegurança e na época ele estava trabalhando para a empresa Sophos, que produz ferramentas com foco para a cibersegurança, a palestra que ele estava dando estava sendo realizada na cidade de Estocolmo, na Suécia, onde várias pessoas começaram a chamá-lo após a sua palestra ter terminado, para poder mostrar a quantidade absurda de mensagens que eles estavam recebendo com o mesmo tema, o I Love You. E o chefe dele também estava tentando contato de todas as formas possíveis, alegando que os clientes da empresa estavam irritados com a Sophos por conta desse vírus. E sim, durante a tarde do mesmo dia 4, a Europa já estava sendo infectada juntamente com os Estados Unidos, onde empresas grandes como a Ford e principalmente a Microsoft, que é dona tanto do Windows 98 quanto do Outlook, foram fortemente afetadas. Mas não era só as empresas que se ferravam de verde e amarelo. O exército dos Estados Unidos também foi infectado. Uma base deles acabou abrindo o arquivo e disparou a mensagem para 50 mil contatos, e todas as bases principais do país foram afetadas. E com tanto e-mail chegando, a NASA teve que pausar o seu servidor de e-mails para evitar uma infecção. E é exatamente isso que você ouviu. Até a NASA ficou com medo. E com todo esse caos acontecendo nos Estados Unidos, era óbvio que iria começar uma investigação. E após 4 dias desse caos todo, a polícia das Filipinas, tendo o apoio dos Estados Unidos, rastrearam a origem desse vírus e chegaram no local, onde supostamente tudo tinha começado. A polícia chegou em um apartamento onde tinha várias coisas relacionadas à informática, como HDs, revistas e um monte de fios pendurados pela parede, além de um jovem chamado de Reomel Ramones, que obviamente foi detido. Só que ao interrogar o suspeito, notaram que ele realmente
realmente não sabia de nada relacionado à computação, mas pelo menos falou o nome das outras pessoas que moravam com ele, que no caso eram a Irene de Guzman, que era a namorada dele na época, e o seu irmão Onel de Guzman, e ambos foram investigados e notaram que o Onel era estudante da AMA Computer College, que tinha um grupo de hackers que ajudavam os alunos daquela faculdade a trapacearem nos deveres de casa, mas já adianto que o Onel não fazia parte desse grupo. Mas ainda assim, eles encontraram uma documentação de um programa feito pelo Onel, que tinha um código-fonte muito parecido com o I Love You. E antes que falem que isso seria burrice do Onel, nós como estudantes de desenvolvimento de softwares, devemos colocar o nosso código de alguma forma na documentação do projeto, para que ele seja avaliado e também para prevenir crimes. E dependendo da faculdade, eles vão querer o código inteiro com todas as funções ou apenas das principais funções que o seu projeto faz. Então a burrice seria simplesmente fazer um vírus e ainda toda a documentação só para chamar a atenção. Tanto que o professor responsável pela correção desse documento simplesmente repudiou esse projeto e escreveu o seguinte: "Isso é ilegal e não produzimos ladrões", se referindo à faculdade. Mas isso é apenas a moral do professor, pois tem um detalhe que só foi descoberto após a entrega de Onel. Ele resolveu se apresentar junto com a sua irmã e seu advogado para as autoridades, e a sentença deles, acredite se quiser, foi essa: nada acontece feijoada. Sim, nada. Não existia uma lei lá nas Filipinas falando especificamente sobre crimes virtuais. Ah, mas ele afetou muitos países com o vírus, então como é que ele não foi preso? E a resposta é simples: não existia nada parecido. Antes disso, o que mais chegou perto de causar um grande estrago foi o vírus Michelangelo de 1991, mas nada chegou perto da magnitude do I Love You até aquela época. E só para dar uma pitadinha de revolta, o Onel foi visto como um herói por parte da imprensa local, e o vírus dele até ganhou um filme em 2011 chamado Subject I Love You. E mesmo passando os anos, Onel não respondeu pelos danos causados pela I Love You, que rondam cerca de 10 bilhões de dólares. Sim, B de bola mesmo. Mas e você? O que você acha sobre essa história? Deixe seu comentário aqui que ele é muito importante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!